Diz assim o profeta: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda suas orações. Até aí. Quando eu pensei nesse texto e pensei na palavra que veio logo assim que perguntei a Deus sobre a distância, eu comecei a refletir em Deus e em nós, o homem e Deus. E veio a primeira pergunta na minha mente: como pode alguém em sã consciência se afastar de algo que é bom? Né? Como eu posso estar de repente sentindo muito frio e por vontade própria me afastar da fogueira? E por vontade espontânea minha, de repente sair de dentro da minha casa, que é um lugar quente de abrigo? Sabe, irmãos, veio sobre mim essa pergunta: como pode o namorado ou o esposo que gosta tanto da namorada ou da esposa, ou vice-versa, se afastar por vontade própria da pessoa a quem ama? Tem condições? Tem? Como pode o pai se afastar do seu filho que tanto ama, ou a mãe largar o seu filho a quem tanto ama? Em sã consciência, em vontade própria, é impossível. De igual modo, eu cheguei à conclusão também que é impossível eu e você tentarmos nos afastar de Deus por vontade própria. Não, eu não quero Deus. Não, eu não quero o que é bom. Eu vou te explicar por quê. Se é bom, se é agradável, se é prazeroso, por que que eu, com a minha própria vontade, vou me afastar? Qual seria o que me levaria a isso? Qual seria esse motivo? Eu percebi que é impossível, então, o homem, por vontade própria, se afastar de Deus. Você pode estar pensando: acho que dá sim, tem gente que não quer Deus. Mas não é tão simples assim. Para ela dizer que não quer Deus, para ela pensar que não quer Deus, para ela sentir que não quer Deus, tem muita coisa por trás. Sabe, na segunda hipótese, sobre pensarmos em distância, a primeira eu já aniquilei, ou seja, o homem não pode, por vontade própria e única, se afastar de Deus. Ele não tem esse poder, ele não tem essa força. E na segunda hipótese que eu pensei foi no diabo. Bom, o diabo é aquele que nos afasta de Deus, sim ou não? Satanás, ele trabalha 24 horas ou até mais, 30 horas. Ele trabalha para te afastar de Deus, porque é o maior desejo dele, é que você se afaste de Deus. E não só se afaste, ele quer que você se afaste de Deus pensando que está com Deus. Porque se ele é mestre em enganar, ele quer te manter enganado durante um bom tempo. Sabe, mas aí eu me lembrei de uma passagem que, não sei se eu li na Bíblia, não sei se eu escutei uma canção, não sei se eu li num livro, ou numa revista, ou num jornal, ou de repente algum âncora de algum jornal aí da TV falou que diz que nem a fome, nem a nudez, nem os anjos, nem os principados poderão nos afastar de quem, meus irmãos? Do amor de Deus. E Deus, em essência, não é amor? Posso confundir os dois? Amor e Deus? Se nem estes podem me afastar, então eu, muito menos o homem, pior ainda o diabo. Sim ou não? O diabo pode te afastar de Deus? Também não. Então quem é que pode? Quem é que pode aumentar essa distância de milímetros, centímetros, metros ou até quilômetros? Ou até hectares? Ou até dias?
Já viu quando a distância é muito grande e as pessoas colocam em dias, em anos, anos-luz? A Lua está anos-luz da Terra. Já viu essa frase já? Porque é tão distante que não tem nem hora, né? Eles colocam em dias e anos e vão assim aumentando. Quem pode, o que pode me afastar do meu Deus? Se eu não posso, se nem o diabo pode, sozinho, o que pode? E aí eu vejo aqui no versículo 2, Isaías falando da única coisa que pode, e se chama pecado. Ele diz, olha, são os pecados de vocês que os mantêm distantes do seu Deus. Ou seja, que os separam. Mas o que é isso? Que é mais forte do que minha vontade e é mais forte do que o diabo. E olha que ele tem força, visto o mundo como está. Hoje é domingo, dia 13 de janeiro de 2013. Já passamos 13 dias da virada do ano. Muitos aqui já passaram 30 anos, desde quando nasceu, outros 20, outros 18, alguns 7, alguns 32, alguns 50. E a humanidade, a gente só vê as coisas piorarem. Os mais antigos aí pensam, caramba, na minha época não era dessa forma. Os crimes, as coisas, gente, na minha época não acontecia isso. E hoje acontece. Por que a humanidade se afastou tanto assim de fazer algo bom? Por que o desejo desenfreado de conquistar, de fazer maldade? Eu leio aqui no versículo 13, ele fala assim, olha, vocês têm as mãos manchadas de sangue e os dedos sujos de crimes. Será que a gente pode pensar somente no povo de Israel, lá daquela época? Ou a gente pode atualizar também isso para os dias de hoje? Você pode pensar, eu não tiro a vida de ninguém, Fábio. Mas o crime aqui que ele está falando é o pecado contra a vontade de Deus. É o pecado que cheira mal às narinas de Deus. Por isso você vê um jovem hoje tirar a vida de uma pessoa por qualquer dinheiro, simplesmente para se drogar. Você vê um neto tirando a vida da sua própria avó, agredindo para que possa roubá-la. Por isso você vê hoje filhos, sabe, matando seus próprios pais para adquirirem suas heranças, acelerarem o processo da herança. Por isso você vê hoje uma mãe largando um bebê recém-nascido numa esquina, numa lata de lixo. Por isso você vê homens velhos hoje se aproveitando sexualmente de crianças inocentes. Tudo porque a humanidade se afastou de Deus. Porque quando a gente se afasta do que é bom, do que é reto, do que é justo, o mal que está aí fora, ele nos alcança sem a gente pedir, sem a gente desejar. E olha, a gente até fazendo força contrária, ele vem sobre nós e nos abraça. Porque o mundo jaz aonde? No maligno. E o que é jaz? O que é jazer? Você lembra? Jazigo, cemitério, morte. O mundo morre, perece no maligno. Por isso que nós, a igreja do Senhor, não podemos estar tão distantes de Deus. E olha, você pode até pensar, mas eu fui selado, eu fui marcado. Sim, mas se você se manter distante, você vai se sujar com a lama deste mundo. E aí a sua mente vai ser corrompida, e você vai se acostumar, você vai se conformar. Quando você ligar a sua TV e assistir esses noticiários que são tão horríveis, você vai conseguir almoçar tranquilamente, sem que o seu estômago se embrulhe, quando você vir jovens sendo assassinados, recém-nascidos sendo violentados sexualmente. Você vai almoçar normalmente quando você vir pessoas mendigando aí fora,
porque a sua mente já vai estar conformada. Porque da distância de Deus, isso não vai mais te incomodar. Eu preciso correr para Deus. A igreja, nós precisamos estar sentindo o calor de Deus. Eu estou afastado, mas se eu me abraço com você, eu vou sentir o seu calor. Então vamos nos abraçar com Deus, porque essa força que se chama pecado, sabe a conclusão que eu cheguei aqui na minha pequena inteligência, se é que eu tenho, é que o pecado ele é tão somente eu, a minha pessoa, mas o mal, o diabo. Nós dois conseguimos nos afastar de Deus. Eu dando a mão para o diabo, eu dando a mão para o mal, eu me unindo com ele, conseguimos. Sabe por quê? Porque ele tem aí tudo para me oferecer de maldade. Ele coloca as coisas, ele tenta enfiar as coisas na minha cabeça, ele fica soprando no meu ouvido, me inclinando, ou seja, parece como que um imã para a minha carne, já que a inclinação da carne é para a morte. Ele fica ali me oferecendo a todo momento. Ele pode sair do seu lado, no seu ouvido, falando: os demônios entram sim na igreja. E eles podem estar aí tentando colocar coisas na sua mente. Só que eu posso permitir ou não. Mas quando eu permito, quando eu ligo nessa terra a minha vontade com o que Ele me oferece, eu me separo de Deus. Eu me distancio de Deus, porque ao contrário do diabo, Deus ele não invade a sua vida. Ele não te força a nada. Ele é Senhor. Ele tem que ter prioridade. Ele tem que reinar na sua vida, mas Ele não te força a fazer nada, pode ter certeza disso. Então quando você se une com o diabo para fazer o mal, quando você liga nessa terra a maldade na sua mente para fazê-la, você consegue, junto com o diabo, te ajudando a se afastar de Deus. É a única forma. E isso se chama pecado. Isso se chama iniquidade. É a única forma. Lembra daquela pergunta que talvez você possa ter feito: olha, Fábio, eu conheço pessoas sim que não querem Deus. Por que ela não quer? Porque ela está em pecado. Porque o desejo de algo lá fora, o desejo de algo que, sabe, ela precisa fazer lá fora, ou não largar lá fora, é maior. E ela sabe que não é correto. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse: olha, eu não me batizo ainda porque eu preciso deixar de fazer algumas coisas que eu faço. Sempre tem algo, sempre vai haver algo que vai atrapalhar, e isso se chama pecado. Não tem outro nome. Ah, mas eu sou muito jovem para ter compromisso com Deus, eu sou um adolescente, eu sou um jovem, eu preciso curtir. Tem alguma coisa que se chama pecado nesse meio que te afasta da presença e do desejo de estar com Deus. Não tem aqui, irmão, ninguém dizendo, sabe, que é para você ser um santo, porque você não vai conseguir, vai se frustrar. Mas eu me lembro de uma palavra que trouxeram aqui no 12 Horas que ilustrou que o pecado tem que ser um acidente. E eu gravei isso. Acidentalmente você tem que pecar, não costumeiramente. Eu gostaria que você agora refletisse. O que tem te afastado de Deus, meu irmão? De repente a tua distância da leitura da palavra, de repente a tua distância de dobrar o joelho e falar com Deus, de repente a tua distância de estar com pessoas que buscam a Deus. São coisas pequenas, são coisas simples. Sabe quando o seu dedinho vai lá na TV e você tira ele antes de ligar e pega a Bíblia? Essa pequena coisa. Sabe aquele seu dedinho quando vai lá no computador e antes de você ligá-lo você pega a Bíblia ou dobra o seu joelho? Sabe aquela vez que você mete a mão na porta para sair, para se encontrar com seus amigos
que você sabe que não são boas companhias, mas você pensa, não, antes eu vou estar com Deus. E aí depois aquele desejo se afasta, porque você sabe que não vai ser bom. Pequenas coisas, pequenas decisões, só que, meu irmão, sozinho, sozinha, não vamos conseguir. Não tem como você chegar a Deus somente porque quero. Eu tenho que buscar em oração, eu tenho que buscar em leitura da palavra, eu tenho que buscar, sabe, uma ajuda de um irmão, de uma irmã, uma ajuda na igreja. A igreja não salva ninguém. Cristo salva, amém? Cristo. Mas eu vindo aqui, eu encontro força com o meu pastor, eu encontro força com o meu irmão, com a minha irmã. Eu vejo um exemplo de alguém, eu olho para uma vida e falo, poxa, esse homem, ele busca. Eu escuto um testemunho aqui, e minhas forças se reanimam. Eu escuto alguém pregar, alguém ministrar, alguém cantar, e eu ouço uma canção e eu penso, nossa, essa canção aqui fala ao meu coração, eu preciso buscar mais a Deus. Qual é a distância que você considera que está de Deus? Milímetro? Centímetros, metros, quilômetros, hectômetros, dias, meses ou anos, luz, que você está de Deus? Porque o Evangelho é poder, o Evangelho transforma. E se você continua ainda com a sua mesma vida, fazendo as mesmas coisas, caindo nos mesmos deslizes, tem alguma coisa aí nesse meio entre você e Deus, e eu posso te afirmar que essa coisa se chama pecado, e o pecado é a sua força somada com a força do mal, com a força do diabo, com o incentivo do diabo. Ele te incentiva e você faz, e aí se distancia de Deus. São coisas práticas e lógicas, você consegue compreender isso? Por que que quando estamos domingo na igreja, ouvindo uma ministração, uma mensagem, ou adorando a Deus com canção, nós pensamos, olha, hoje, agora não, agora eu vou me consagrar sim, eu vou, de uma certa forma, Senhor, eu vou me dedicar essa semana. Já começamos o domingo, o primeiro dia da semana, fazendo um propósito com Deus, sim ou não? Nós começamos e pensamos, essa semana vai ser de consagração, e quando chega na terça, quarta, a gente acaba se esquecendo, sabe, a gente acaba, porque domingo você consegue correr mais um pouquinho para perto, porque estamos em comunhão, estamos no momento, sabe, de Deus. Mas durante a semana você está lá no meio dos seus amigos, do seu trabalho, e aí você vai se esquecendo um pouquinho, você vai deixando de fazer algumas coisas que deveria, a meditação na palavra, o momento. Ontem eu trabalhei e eu vi um homem dobrando o seu joelho, sabe, na praia, assim, na areia, e ele orava, e o que me chamou a atenção foi que ele abaixava e levantava, abaixava e levantava, e quando eu percebi mais ou menos, tinha um tapetinho assim, que ele estava usando na areia, e sem me dizerem nada, eu deduzi que poderia ser um muçulmano. Ele não queria saber da população ao seu redor, ele não queria saber o que iam pensar quando passavam no calçadão ou no ônibus, e daí? E daí? Ele separou aquele momento para falar com Deus, Deus dele, ou que ele acha que é Deus. E você? Você está almoçando com seus amigos no trabalho, tem vergonha até de orar, para agradecer pelo almoço? Sabe o que Cristo fala disso? Cristo fala, olha, aqueles que se envergonharem de mim, aqueles que me negarem, eu negarei perante o Pai que estás no céu. Qual é a distância que você está de Deus? Feche seus olhos agora, irmão. Pensa em Deus. Pensa em coisas boas. Olha só, olhe para você agora no meio de um campo assim, sabe? Imagine um campo, o campo que eu digo não é um campo de futebol, mas um campo
um campo verdejante, montanhas e vales, assim, sabe? Aquilo muito verde, onde só tem você ali, sozinho. Imagine. Agora senta no chão assim. Comece a olhar agora para o céu, aquele céu azul com algumas nuvens. Eu não quero trabalhar o seu emocional, mas quero que você esteja se sentindo só. Esqueça de tudo que está ao seu redor. Sabe, está olhando para o céu agora, vendo aquelas nuvens. Pergunta para Deus assim: Pai, qual é a distância que eu estou de você? Qual é? Se você acha que é muito, começa a pedir perdão agora. Olhando para esse céu azul com algumas nuvens, assentado nessa grama, sabe, sentindo esse vento desse vale maravilhoso que te refresca. Comece agora a pedir perdão. Deus me perdoa. Eu quero estar mais perto de Ti. Aproveita que está aí e peça ao Espírito Santo que está nessa terra. Fala assim: Espírito Santo, me ajude a estar mais perto de Deus. Me ajude a cada dia diminuir essa distância. Amém. Eu tenho certeza que para aqueles que querem, isso será feito. Para aqueles que concordarem, isso será feito. E no versículo 9 eu leio aqui: Deus ainda não nos salvou, pois temos pecados, e por isso Ele demora em nos socorrer. Alguma coisa impede do socorro do Senhor na minha e na tua vida. E aquilo que está para chegar, que você sabe que vai chegar. Aquela promessa, lembra daquela promessa? Cada um aqui tem a sua. Sabe aquilo que Deus te prometeu? Sabe por que ainda não chegou? Tem alguma coisa atrapalhando. Bem sabemos que tem sim o tempo de Deus na hora certa, mas às vezes tem coisas que atrapalham. Tira isso em nome de Jesus hoje. Tira isso em nome de Jesus agora. Tira. Deus te chama nesta manhã. Deus te chama nesta manhã para que você ame mais as coisas dele, para que nós amemos mais o reino de Deus, para que nós busquemos mais o seu reino e sua justiça, para que nós olhemos unicamente para o alvo que é Cristo, para que a nossa mente se desprenda dessas coisas passageiras deste mundo. É isso que Ele quer. E você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Como costumo dizer, vai esperar ficar mais velho? Vai esperar ficar mais cansado? Ou vai esperar chegar no leito de hospital? Vai esperar o quê? Para começar a se dedicar mais à obra de Deus. Obrigado, Senhor, por esse entendimento desta palavra. Obrigado por esse momento de contrição do teu povo. Que a partir de hoje nos dediquemos mais a estar mais perto de Ti. Que a partir de hoje saibamos escolher os momentos certos para fazer as certas coisas, para fazer a Tua vontade. Que a partir de hoje, Senhor, cansemos, sintamos dores, renunciemos, deixemos de receber somente para fazer a Tua vontade. Abra nossa mente, abra o nosso entendimento, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Teu povo possa, Pai, entender a Tua voz e saber que ela é a Tua voz. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.